Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, e aqui conosco mais uma vez Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, muito obrigado mais uma vez, votos muita paz a todos. E ali na técnica, nos auxiliando, o nosso querido Heber. Amigos ouvintes, internautas, vamos dar continuidade ao estudo da obra Gênese, os milagres do Evangelho, o capítulo 15. E hoje vamos iniciar a partir do item 28. Lembrando que nós estamos em uma fase do livro que vem tratando ali das curas, dos milagres, em que Jesus provocou ali os supostos milagres. E nesses itens em específico, as numerosas curas que Jesus promoveu. Kardec destaca essa passagem citando o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 23 a 25, falando em que esse trecho do Evangelho nos traz que Jesus ia passando pelos locais, pela Galiléia, pela Judéia, pela Síria, ia promovendo curas e arregimentando uma série de seguidores por conta dos seus feitos. E aqui no item 28, Kardec, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: é também pelo bem que faz que o Espiritismo prova sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. E esses são os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são os que foram impressionados pela visão de fenômenos extraordinários, mas os que tiveram seu espírito tocado pela consolação, os que são libertados da tortura da dúvida, aqueles a quem, nas aflições, ele levantou o ânimo, os que auriram forças na certeza do futuro que ele veio lhes trazer no conhecimento do seu ser espiritual e do seu destino. Eis aqueles que a fé é inabalável porque eles sentem e compreendem. Olha que interessante, Alexandre. Sentem e compreendem. Importante é ressaltar aqui a relevância do estudo. Nós espíritas temos um trabalho direcionado às curas, é um trabalho assistencial relevante, mas é importante destacarmos que todas essas atividades, elas têm um fundamento teórico, elas têm um embasamento técnico, científico, que vão qualificar o trabalhador espírita, seja nas atividades realizadas no seu expediente dentro da casa ou até mesmo fora dele. Então, quando Kardec ressalta, e você coloca muito bem a questão de sentem e compreendem, é porque é sempre muito mais prazeroso, mais fácil e produtivo, a realização de uma tarefa quando você compreende o que está fazendo, por que está fazendo, como deve ser feito, em que momento pode ser feito, em que momento não deve ser feito. Então essa predisposição do espírita, como agora nesse momento, ouvindo esse estudo conosco, estudando conosco, é de extrema importância. Sim. Eu vou pedir permissão a você para dar um exemplo. Um companheiro, certa feita, ele ingressou nas tarefas do Leon Denis, e aí ele disse assim: Alexandre, eu estava tão ansioso, ingressei num grupo que faz um trabalho aos assistidos, aos moradores de rua, e eu estava muito empolgado. Mas aí o companheiro que me permitiu participar daquele primeiro trabalho em campo, me orientou:
olha, você observe, você vai fazer o curso para você ver quais são os procedimentos. Mas eu estava tão impregnado de boa vontade e da empolgação que invigilantemente, quando os companheiros se afastaram para ir naquela esquina da ponta do quarteirão, o outro grupo foi na outra, eu vi um irmão deitado na esquina e ele estava só, eu falei, bom, ele narrando, só tem um. Eu estava ali tomando conta das coisas, me deslocar mais ou menos uns 20, 30 metros, não tem problema nenhum chegar ali e fazer a minha doação. Quando eu cheguei, me aproximei com a voz branda, meu irmão, boa noite. Ele deu um salto, ele estava embaixo de umas caixas de papelão e já veio com um caco de vidro da minha direção. Companheiros que avistaram aquela situação vieram, ele reconheceu. Quando acalmaram tudo, o companheiro falou assim, você viu a importância do treinamento, do preparo? Aí ele falou, depois eu fui compreender com o treinamento na casa que eu precisava de uma série de informações. Não bastava eu estar ali para entregar aquela quentinha. Depois eu aprendi que o companheiro que dorme na rua, ele está sempre sobressaltado, se sentindo sempre ameaçado, que as abordagens à noite de outros grupos geralmente representam uma ameaça. Então, quando ele reagiu daquela forma comigo, ele não imaginava quem era, quem fosse. Então, você vê que uma atividade social, entregar uma quentinha na rua, você precisa de um mínimo de preparo, de treinamento, técnica de abordagem e etc. para você fazer aquilo de uma forma segura. Imagine as questões que dizem respeito à parte espiritual, à questão científica, já que a doutrina tem, né, o seu braço científico, compreendermos questões de perispírito, aplicação de paz. Então, quando Kardec coloca que essa fé inabalável, né, ela é pertinente àqueles que sentem e compreendem, ele está ressaltando justamente aquele mandamento que ele colocou. Olha, o amor, agora vamos ter aqui o conhecimento, vamos instruirmos uns aos outros, de modo que nós possamos trabalhar aquela dinâmica de Jesus que você ressaltou no programa anterior. É um exemplo disso. Ele também tinha técnica. Ele tinha um momento em que ele curava, em que ele observava. Nós vamos ver em itens futuros, os ouvintes e os internautas vão acompanhar, tem uma passagem de uma cura dele que ele diz assim, vocês ficam aqui. Levou só os pais da jovem em questão que ele ia visitar e alguns discípulos. Por quê? Ele viu que ali tinha uma razão. Provavelmente o fenômeno que iria se operar, né, naquele momento ia precisar de médios com determinadas características, pessoas que iam doar determinados fluidos, ou seja, nós não podemos, na casa espírita, pensar diferente. Termos esse sentimento, mas acima de tudo, estarmos predispostos ao conhecimento, a absorver essas informações que serão muito úteis, não só para quem está trabalhando, mas também para os assistidos. Muito bem. Essa questão, Alexandre, que Kardec nos traz aqui a reflexão, é a importância, ele fala aqui claramente, né? A importância que o Espiritismo, aí ele fazendo uma analogia com o Espiritismo das curas de Jesus, lembrando sempre que Jesus é o governador planetário, espiritual, segundo a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele é o arquiteto divino, ele recebe poderes, Deus concede-lhe os poderes, outorga-lhe poder para que ele possa construir materialmente, elaborar as formas de vida do nosso planeta, a nossa forma do corpo físico, assessorado, secundado pelos benfeitores, pelos espíritos também especializados nesta missão. Mas ele é assim que ele chama, né? O arquiteto divino, o divino escultor. Certo. São as palavras que o Emmanuel usa na obra Caminho da Luz. Então ele vem num primeiro momento com a revelação de Deus, através dos 10 mandamentos da lei mosaica, que se confunde com a legislação civil, que era necessária também para conter a turba, né? Isso. Para conter aquela turba ali daquele momento. E no segundo momento ele vem como não mais na pessoa de um profeta, mas ele vem trazer a passagem, aí é aquela coisa, né? Quer algo que seja bem feito? Faça você mesmo. E Jesus vem, encarna entre nós
e traz o Novo Testamento, traz o seu evangelho que vai aprofundando. É uma segunda etapa da reflexão. E ele promete, vai vir um Consolador prometido. E o Consolador, a última revelação, não mais numa figura, centralizada numa figura, não mais em Moisés, não mais em Jesus, mas não também em Kardec. Kardec diz, a obra dos Espíritos, eu só estou aqui codificando, vem o Espiritismo. E aí Kardec traz aqui para nós as curas que o Espiritismo traz, não só mais as curas dos males físicos, mas também as curas da alma, das doenças morais. E ele vai dizer que esse é o maior prodígio do Espiritismo, a cura das doenças morais. Porque ele tira as dúvidas, ele consola, ele ampara, ele diminui as nossas aflições. Mas eu tenho uma surpresinha para você, amigo ouvinte, e também para você, Alexandre Almeida. Vamos lá. Mas antes disso, amigo, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e o item 28, as numerosas curas do Evangelho. E, Alexandre, conforme prometido, eu vou trazer aqui uma passagem de Bezerra de Menezes. Que bom. Essa passagem, ela, salvo engano, ela foi retratada no filme de Bezerra, em que o Carlos Verias interpreta ali Bezerra de Menezes. Talvez tenha sido o primeiro filme dessa leva de filmes espíritas. Ele acaba sendo assim um pouco um documentário, como um filme, mas foi a primeira obra ali que eu me recordo agora desses recentes filmes espíritas, baseada no espiritismo. E, salvo engano, ele também está retratado no livro Lindos Casos de Bezerra, do Ramiro Gama. Salvo engano, depois eu vou confirmar essa informação e trazer para você, amigo ouvinte. E é o desafio do materialista. Bezerra de Menezes estava ali numa sessão, numa reunião pública. Em determinado momento, um materialista se levanta e diz: peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, eu continuo ateu, dizia o amigo. Não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de supostos poderes imaginários, daqueles que largavam o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos. Aqui ele narra os charlatões, e as fraudes, dos chamados sensitivos que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Então ele se levanta no meio da reunião pública, quando tem uma determinada oportunidade, e provoca Bezerra a esse embate ou debate, Certo. A esse desafio. E Bezerra, no alto da sua sabedoria, responde: sim, meu irmão, se é que posso chamá-lo meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma, a quem tenha sido restituído a paz do coração, aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e, resvalados na dor,
será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo, acontece isso, meu irmão? E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que envoltos na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também, para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do túmulo? E aquele que não perdoa, foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram do berço cego, mudos, paralíticos, deformados, estudamos isso nos itens anteriores, né? Verdade. Cego de nascença? Será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas a que a vida lhes reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação. E eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça que este ato é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? Estamos no Setembro Amarelo, né? Aliás, passamos pelo Setembro Amarelo. Estamos agora no outubro. Setembro tratado a questão do suicídio. E aí continua Bezerra, o materialismo vai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga-me, irmão, um só ser desventurado que o materialismo tinha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação, e nós, espíritas, aceitaremos o rapto. E o companheiro senta-se e a vida continua. E olha que passagem rica. Se o amigo ouvinte internauta quiser pesquisar, há um vídeo, há um trecho do livro no YouTube, do livro não, um trecho do filme que narra essa cena. Tem uns 9 ou 11 minutos, alguma coisa assim, salvo engano, que reproduz essa cena. Só joga lá, o Rapto Desafio, procurar Bezerra de Menezes e o Rapto com Materialista, que ele vai achar no YouTube esse vídeo. Ilustra muito bem o que nós acabamos de ler, né? Sim. Ilustra muito bem essa passagem. Ou seja, a proposta do Espiritismo de não só promover a cura física, mas sobretudo de trabalhar as questões morais, que é essa proposta que Jesus coloca para todos nós. Porque senão seria a existência por si só. E, na verdade, a vida é espiritual. Não é esta passagem aqui. Então, esta passagem nós vamos trabalhar questões que já ocorreram em outras existências e estamos potencialmente trabalhando as futuras. Mas a vida é uma só, espiritualmente falando. Sim. Então, essa é a proposta de Jesus. Quando ele fala vida em abundância, porque nós ainda vivemos o terra a terra. Por mais que compreendamos as questões, estamos ainda muito atrelados às nossas necessidades de momento, né, das nossas existências de momento. E a proposta do Espiritismo é justamente essa, né? Quantas questões nós estamos agora ensaiando para realizações, se continuarmos, né, fizermos jus e tal, para uma outra existência ou futuras existências. Então, quando temos essa compreensão do contexto espiritual, tudo muda. Tudo muda. É uma questão interessante, né, Alexandre, que o companheiro materialista, ao provocar Bezerra para o rapto, o rapto, na verdade, eles fariam ali tipo uma audiência, né, com alguém a falar, o outro retruca, réplica, tréplica, enfim, né? Por tipo aí aquele vai. debate político, né? Um fala, um pergunta, aí o outro faz a réplica, o outro tem a tréplica. E esse companheiro, ele se apega
as exceções que ocorreram de fraudes, de charlatanismo, de enganações. Ele se apega a isso. Como Leon Denis e o próprio Kardec, eles também se defrontaram com essas situações. Leon Denis fez estudos. No livro No Invisível, ele traz uma série de situações ali, que quando ele vai falar da perda da mediunidade, da suspensão e da perda da mediunidade, ele fala de companheiros que num primeiro momento o fenômeno era legítimo, mas a partir de um determinado instante aquele companheiro se perde pela sua intenção, pelo seu intuito, e aquele fenômeno ali não consegue mais reproduzir, aquele fenômeno ele passa realmente a fraudar. Ele era um investigador, Leon Denis, então ele narra esses casos no livro No Invisível, mas isso não tira a fidelidade, a certeza da doutrina dos espíritos. Então esse companheiro quer desmanchar, desconstruir, destituir a obra, o espiritismo, por conta das suas exceções. Da mesma forma como nós vamos ter nos dias de hoje companheiros que tinham a mediunidade, que têm essa faculdade, mas que por algum motivo se perderam na sua jornada. Sim. Nós não podemos desacreditar, por exemplo, uma determinada ciência, permitam-me de forma apenas para ilustrar, a medicina, por exemplo, por conta de um erro de um charlatão, de uma pessoa que se fez passar por médico, né? Alguém, imagine, levantar essa bandeira, olha, eu conheço o caso de um fulano de tal que fez isso e etc e tal, não era médico, nem por isso significa que a ciência médica tem que ser desacreditada em função dessas exceções. Com certeza, não é por conta da exceção que a gente vai... E nem tudo é espiritual, assim, nem tudo a causa está ligada a um fenômeno espiritual, né? Eu lembro de um companheiro uma vez que ele foi assaltado e aí ele perguntou ao benfeitor por que ele tinha sido assaltado, roubaram o carro dele. E ele falou assim, o seu carro foi roubado porque você em outra vida roubou carroça. Você foi um ladrão de carroças. Aí agora seu carro foi roubado, você está espiando. Aí tudo bem, aí ele comprou um segundo carro, o segundo carro foi roubado. Ele falou assim, mas eu ainda não espelho. Assim. Aí ele falou, não, agora não tem nada a ver. Você vive num mundo, numa cidade complicada. É comum que roubem o teu carro, roubem do vizinho. Aquele tinha uma causa. Esse é porque você está no mundo. Foi outro, foi distraído, deixou. Esse você está no mundo. Estacionou em qualquer lugar. Você vive no Rio de Janeiro, numa cidade complicada. Então, assim, nem tudo é uma causa, tem uma causa. É óbvio que ele tinha uma aprovação, tinha um quê de expiação, sim. Mas ele falou assim, aí desencana disso, não fica pensando nisso não, porque... Interessante, porque muitas das vezes algumas pessoas chegam a um nível de estresse quando tentam fazer essa associação, né? E nós sabemos que tem as causas atuais das aflições, que pode ser, como você colocou no exemplo, simplesmente o fato de eu ter estacionado o carro no local inadequado. Estava na hora errada, no local errado, né? Isso, exatamente. Tudo bem que a gente sabe que muitas vezes não existe local errado e hora errada, mas ali não tinha uma causa efetivamente espiritual. Mas é interessante, né? Nós estamos encerrando aqui esse item, né? As curas de Jesus, né, Alexandre? Sim. Encerrando aqui, vamos iniciar no próximo programa os possessos, a partir do item 29. E, Alexandre, eu queria te agradecer aí mais uma vez por estar aqui conosco e que a gente possa continuar trazendo aos nossos ouvintes um pouquinho de esperança com esse estudo. Eu que agradeço, lembrando a todos que estou aqui na condição de aprendiz e com muita alegria espero ter oportunidades futuras de continuarmos o nosso estudo. Votos e muita paz. Muita paz, meus amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas amigos, internautas, ouvintes, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, no momento em que nós voltamos a nos encontrar aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para estudarmos esta obra que contém a teologia espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Estamos já no capítulo 3º desta segunda parte. No capítulo 2º estudamos os espíritos felizes, e neste capítulo nós já iniciamos com o espírito Joseph Bré o estudo dos espíritos em condições medianas. Essas são classificações de nosso querido codificador Allan Kardec. E, evidentemente, estão mais um pouco além, na sequência do livro, nos espíritos felizes. Então, em condições medianas, é natural que eles continuem, como todos continuamos a sonhar, com a felicidade. A felicidade é um desiderato de todos nós. No fundo, nós sabemos mesmo que um dia seremos felizes. Mas, se não é na Terra, enquanto estamos no plano de expiação e provas, encarnados, então a felicidade virá quando nós estivermos desencarnados, é isso? Vamos nos reportar ao Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Tema do capítulo 5º, item 20, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho também, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas agora no capítulo 3º, item 17, Santo Agostinho diz que nem nos mundos regenerados existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O Espiritismo nos diz que a Terra, como um planeta, diz que é um planeta de expiação e provas, e aqui, então, não há felicidade perfeita, mas existe o trabalho para construir a felicidade, que na Terra é relativa, porque estamos num planeta de nível vibracional de provas e expiações. O espírito cuja trajetória nós vamos estudar hoje é o Marquês de Saint-Paul. Ele desencarnou em 1860 e foi evocado a pedido de uma sua irmã, consoror da Sociedade de Paris, quer dizer, ela frequentava a Sociedade de Paris. Então ele foi evocado no dia 16 de maio de 1861. E neste caso, a primeira pergunta da sua evocação trata exatamente de saber se ele é feliz. E ele responde: estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigo absolutos. Então, nesse particular, nós também já sabemos dessa questão, porque estamos lá estudando, já nos referimos a isso, o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, e evidentemente que nós estudamos isto também em O Livro dos Médiuns sobremaneira. Lembrando que ele foi evocado a pedido de uma sua irmã. Quando nós falamos consoro, é porque ela frequentava a Sociedade Espírita de Paris e ela era médium, mas ainda não estava suficientemente desenvolvida, por isso fez esse pedido e foi atendida nesse pedido, porque o irmão, o Marquês de Saint-Paul, foi efetivamente evocado. Mas, já que estamos falando de felicidade, como é a felicidade na erraticidade? Ou felicidade e erraticidade?
Kardec faz observações sobre as qualidades do Marquês de Saint Paul. E essas qualidades o habilitavam a parcelas de felicidade, ao que ele responde. Isso na conversa à mesa mediúnica. Ele responde demonstrando a percepção que tinha ele. Ele diz: estou num estado transitório, e aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, este estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre, mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita senão quando se alçar aos pés do Criador. E então nós vemos aqui que este é um nível até desejável de aspiração, uma vontade superior, mas para alvos, para objetivos nobres e altas. Portanto, ele queria era aproximar-se vibratoriamente, portanto, com conquistas morais e espirituais e também cognitivas, intelectuais, aos pés do Criador. Sobre a morte, ou sobre o processo de desencarnação, isso também lhe foi apresentado. E ele disse que esse é um momento delicado, solitário, mas deve ser também solidário, porque nós, tendo oportunidade, devemos, no mínimo, orar em benefício do nosso irmão desencarnante. E o espírito, então, rememora toda a sua vida como em um filme. É muito comum nós ouvirmos os relatos e comentários das pessoas dizendo que no momento exato da desencarnação ou da separação do espírito do corpo que lhe serviu de instrumento durante a encarnação, dizer que toda a nossa vida passa assim como num filme, mas num átimo de tempo, um segundo. E ainda assim, nós vemos, ou os desencarnantes veem, toda a sua vida em imagens, situações, etc. Quando são boas, porque a pessoa tenha feito bom uso do tempo, tenha feito as opções corretas, é claro que esse filmezinho vai ser muito agradável. Do contrário, já não vai ser tão agradável, mas é a realidade, a verdade de cada um que determina, que define esse tipo de, digamos assim, recapitulação mnemônica, recapitulação pela memória que ficou gravada no perispírito. Então, nós vemos, nesse caso, as características e os mecanismos da memória. Por exemplo, nós lembramos as coisas pela contiguidade no tempo e no tema, quando nós temos âncoras, pontos de ancoragem para ligarmos uma coisa à outra no nosso psiquismo. O que queremos dizer? Que nós lembramos mais e melhor das coisas que têm ligação umas com as outras. E a nossa memória tem esse mecanismo. Então, é exatamente nesse particular que nós também vemos Kardec perguntando sempre a todos os espíritos sobre a memória, sobre o que o espírito retém na memória depois da desencarnação. Então, nesse particular, quando está na erraticidade, ele vai lembrar, mas vai depender das coisas boas e também das coisas menos boas que ele tenha construído ao longo da sua encarnação. O estado transitório, que é um estado na erraticidade, é esse estado transitório que não proporciona nem felicidade nem castigo absolutos. Na verdade, diz o espírito Marquês de Saint Paul, ele diz que esteve muito tempo perturbado, mas sem saber a duração, quer dizer, o quanto durou aquele estado de perturbação que nós todos sabemos que é uma passagem a rigor obrigatória. Todos nós vamos passar por um período de perturbação.
dependendo das nossas conquistas, do nosso desapego das coisas que ficaram na terra, aí nós vamos ter uma leveza ou uma não leveza, digamos assim, na duração do estado de perturbação. Porque, na verdade, o Marquês de Saint Paul diz que ele voltou a si, só voltou a si para bendizer as orações das pessoas que se lembraram dele. Aqui, novamente, a memória, como é importante nós usarmos a memória para o bem. Lembramos dos nossos companheiros que desencarnaram, vamos orar por eles, pedir a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores queridos, amigos espirituais, que vão ao encontro desses nossos irmãos para suavizar-lhes até a tristeza, a saudade e tudo mais. Então, ainda falando da memória, Kardec lhe perguntou sobre as recordações que o Marquês de Saint Paul tinha da infância e que recordações suscitavam nele imagens, essas lembranças mais ou menos vívidas. E então e aí foi perguntado, mas por que as pessoas, os desencarnantes, eles acabam lembrando, e mesmo as pessoas de mais idade, acabam se lembrando mais das coisas no seu passado remoto, às vezes até como crianças, né, na infância, do que no passado recente, quando já eram não só adultos, mas até idosos. E ele responde que isso se dá às recordações de infância que lhe ocorriam. Isso acontecia porque o princípio se identifica mais com o fim que com o meio da vida. E então, essa aqui é uma questão bastante filosófica e bastante interessante para nós estudarmos mais, porque essa ligação do princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida está posta aqui para nós vermos como a nossa memória transita como se ela estivesse num trilho indo para frente e para trás, sempre nesse particular. E então nós estamos aqui juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas então, nós temos aqui hoje, nos nossos aparelhos, nos nossos eletrônicos, nós temos mecanismos de armazenamento das informações. Seria, por exemplo, a memória do equipamento, né, do celular ou do computador, enfim, de qualquer eletrônico. Antigamente nós chamávamos isso de disquete, lembra? Mas acontece que hoje não cabe mais essa palavra, no entanto, é a mesma função que nós temos. E então, nós vemos aqui na entrevista do Marquês de Saint Paul, que ele diz que os moribundos lembram e veem como reflexo consolador a pureza infantil dos primeiros anos. Portanto, é até um consolo, porque a infância, de um modo geral, quase que absoluto, é sempre um período de alegria, de leveza, e por isso que, diz aqui o Marquês de Saint Paul, que os moribundos lembram e veem como reflexo consolador a pureza infantil dos primeiros anos. E então nós vemos que com os idosos acontece também mais nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. Mas então nós aqui falamos sobre o moribundo, a condição de um moribundo, portanto de um desencarnante, de um espírito ou de uma alma que está prestes a desencarnar, a passar para o plano espiritual, e no caso, se ele for clarividente, se ele for médium. Então, nos últimos extremos da moléstia, se estiver enfermo, e se for a enfermidade que vai
levá-lo à desencarnação, então, nos últimos momentos da moléstia, da doença, então, ele disse, Marquês de Saint-Pol, que conversava com pessoas caras da terra, pessoas que ele amava, pessoas, suas amigas, seus familiares, e ele conversava com essas pessoas nos últimos momentos da sua vida física na Terra. E ele atribui isso ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que iria habitar. Então, ele já sabia para onde ele iria no plano espiritual depois de desencarnado. Também ele declara que, sendo vidente antes da morte, seus olhos, aqui são os termos do próprio Marquês de Saint-Pol, ele diz que seus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Então aqui nós vemos que o momento da separação, às vezes, leva o espírito a não ver nada, ficar num momento no escuro. Mas não é o caso aqui do Marquês de Saint-Pol, vidente antes da morte, que os seus olhos, na verdade, só se turbaram no momento mesmo próprio da separação do corpo. E isso se deu porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Nós voltamos a falar aqui, a propósito de uma observação do Marquês de Saint-Pol, a propósito de uma questão muito frequentada, muito cara no campo da filosofia, que é a dualidade ou dualismo. A dualidade é a condição, o dualismo é a teoria sobre os dois elementos que constituem uma realidade. Então, ele diz, e aqui nós observamos, Kardec transcreve isso, que nos últimos momentos ele sempre falava na terceira pessoa, referindo-se ao corpo. Então, porque sendo vidente, ele sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Diz ele, essas diferenças, muito amalgamadas pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Então, essas diferenças físico-moral se tornam muito nítidas, muito bem separadas umas das outras, aos olhos daqueles que estão desencarnando. E esta é uma particularidade singular da morte desse senhor, como diz Kardec em mais uma maravilhosa e surpreendente nota de Kardec, e aqui nós observamos que Kardec, no seu rigor metodológico, na sua honestidade inigualável, imbatível, do ponto de vista intelectual também, tudo que é dele, ele imprimiu com um tamanho menor da letra. Então, ele diz que essas diferenças, físico e moral, muito amalgamadas juntas pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. E esta, observa Kardec, é uma particularidade singular da morte desse senhor, que nos últimos momentos dizia sobre o corpo: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Mas sois vós que tendes sede? Não, é ele, diz o Marquês de Saint-Pol. Nós vemos aqui que ele fala do corpo que é dele como sendo uma terceira pessoa e não alguma coisa que faça parte dele, evidentemente. E nessa nota preciosa, mais uma de Kardec, essa nota preciosa nos dá essa dimensão. E deste ponto de vista, destas orientações do Kardec, ressaltam perfeitamente as duas existências. Essa nota em que Kardec explica essas questões, ele está incluído o conceito do eu pensante que está no espírito, que em parte desprendido
considerava o corpo uma outra individualidade que, a bem dizer, lhe não pertencia. Isso aqui está bem claro, não é? Quem pensa é o espírito, e naquele momento ele estava parcialmente desprendido. E por isso ele considerava que o corpo era uma outra individualidade, porque ele estava ali consciente, comentando as coisas e vendo as coisas, e uma outra individualidade estava lá também participando da cena, mas ele percebia que aquele corpo não lhe pertencia, aquela, entre aspas, coisa, não lhe pertencia. Este fenômeno nota-se também em alguns sonâmbulos. Os sonâmbulos também fazem esse tipo de observação. Já que nós estamos falando de memória, de ficar no plano espiritual, nós já falamos sobre a perturbação, porque sobre o despertar do espírito no plano espiritual, nós já falamos sobre isso em vários nossos encontros, e hoje também já falamos sobre o estado de perturbação, que é natural no momento e a partir do momento da desencarnação, e que pode resistir, pode durar por muito tempo. E ele disse que não sabia, o Marquês de Saint Paul disse que não sabia quanto tempo tinha durado o seu estado de perturbação. Ele achava que era por muito tempo, mas ele não sabia dizer com precisão quanto tempo durou o seu estado de perturbação. E então ele também declara que quando ele despertou, ele voltou a si, porque oraram por ele. Nós vemos aqui que a senhora Hélène Michel, com cujo depoimento o nosso querido Kardec inaugurou esse terceiro capítulo, a senhora Hélène Michel disse que também despertou por causa das orações que fizeram por ela. Novamente, a oração como um grande, forte, imenso recurso para a caridade. E então, nós vemos que ele também foi recebido no plano espiritual pelo pai e pela mãe, que, segundo ele, o iniciaram na nova vida no plano espiritual. Neste caso de ser iniciado no plano espiritual, nós temos o caso, em nosso lar, de Dona Laura e do seu filho Lísias, que receberam André Luiz no lar que lhes era de direito, que eles dois, a senhora Laura e o filho Lísias, já tinham construído no plano espiritual. Então, em nosso lar, isso está no capítulo 17, Em Casa de Lísias, que nós recomendamos aqui a todos uma leitura delicada, e vai ser muito bom você fazer esta leitura. E agora que nós estamos encerrando este nosso encontro, este nosso estudo de mais um espírito em condições medianas, sobre a felicidade, o tempo de perturbação, as formas de despertar, a recepção de amigos e familiares, vamos juntos, ao final deste nosso encontro, fazer uma oração em benefício de alguém. Neste instante, rogando as bênçãos de Jesus, de Deus, dos amigos espirituais, para, nesta prece, nós podermos alcançar os nossos irmãos todos, para serem beneficiados, muito particularmente os que estejam em necessidade de despertamento para a realidade que têm diante de si. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.